Douglas, nós já mudamos de cenário, estamos aqui no Senac para mostrar uma receita para vocês que tem a cara de Pelotas. Um pouquinho de arroz, um pouquinho de pêssego. O chefe Pedro Viana vai nos apresentar essa receita. Então nós estamos aqui na escola do Senac de gastronomia para fazer uma receita com o chefe Pedro Viana. Bom dia, Pedro, obrigada pela tua participação. Primeiro me conta um pouquinho como que tu entrou no ramo da gastronomia. Bom dia, eu entrei na gastronomia através dos meus pais, eles já tiveram restaurantes, então eu me criei dentro de um restaurante. Então não foi muito diferente de seguir a tradição familiar, vamos dizer assim. Sim. E hoje que receita que a gente vai fazer? Hoje a gente vai fazer uma releitura do arroz de origone, que é uma receita que os alemães gostam de fazer, os colonos aqui de Pelotas, que nada mais é um arroz com pêssego. O origone é um pêssego desidratado, é como se fosse uma passa de pêssego. Perfeito. E aí, quais são os ingredientes que a gente vai usar hoje? É bem simples, a gente fez uma receita bem para apresentar para vocês, tá? A gente faz, por que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma releitura, tá? Do arroz com origone. A gente vai fazer ele em formato de bolinho, tá? Então, assim, a gente vai fazer como se fosse um arancine da Itália. O que é arancine? É um arroz, é como se fosse um risoto, que a gente faz ele mais sequinho, a gente envolve ele, empana e frita. Aí existem vários formatos, vários recheios na Itália. E aqui a gente vai fazer um doce, que é meio... não é inovador, porque a gente já tem outras vivências que já viu, mas a gente vai fazer ele recheado com uma geleia de pêssego. Perfeito. Então vai ficar um doce... vai ter o contraste da acidez do pêssego com o doce do arroz, que é um arroz de leite que a gente vai fazer com açúcar, especiarias como anis estrelado, cravo. E depois a gente empana ele com açúcar mascavo e açúcar cristal e canela em pó. Perfeito. Então quais são as quantidades que a gente vai usar para essa receita de hoje? É bem simples, é para qualquer um fazer em casa, tá? Ó, já vou começar aqui a fazer para vocês. Isso foi uma dica da professora Raquel Marasca, nossa docente aqui da escola, tá? Que ela é especialista em doces. Eu sou mais focado nos salgados, mas a gente tem uma mestra aqui dos doces, principalmente dos doces de Pelotas. Se um dia quiserem vir gravar com ela fazendo, é um espetáculo. Aqui, ó, é simplesmente uma de arroz para 2 de água, tá? Ah, Pedro, 2 de água não vai cozinhar o arroz, porque eu sei que não é. Porque normalmente muita gente faz já cozinhando com leite esse arroz. Só que por causa dessa dica da Raquel, a gente cozinha na água e depois finaliza no arroz. Por quê? E aí ele demora bem menos tempo para cozinhar. Perfeito, perfeito. Tá? Então vamos continuar nossa receita? Vamos. Aqui é simples, 2 para 1 de arroz para água. Vamos botar aqui nessa balança assim de sabores, o que eu fiz, tá? Eu vou botar um cravo e uma perninha para essa quantidade de anis estrelado, que é uma especiaria bem aromática, tá? E aí, por que eu não vou botar canela? Porque no final a gente vai finalizar empanando ele com açúcar cristal e canela, para dar aquela sensação de bolinho de chuva, sabe? Que acho que remete a gente à nossa infância. Sim. Então, pessoal, aqui vamos pro fogão. Bom, pessoal, então aqui a gente foi pro fogão, né? Agora é esperar. Não precisa ficar mexendo com nem risoto, a gente não quer que desenvolva amido, né? Mas a gente tem que cozinhar esse grão. Então a gente agora só esperar reduzir, secar a água para vir com leite. Bom, pessoal, como a gente já fez um pré-preparo aqui, né? Ele secou rapidamente para vocês. E com essa quantidade, 2 para 1, a gente entra com leite, tá? Lembrando que assim, ó, a gente vai finalizar esse arroz de leite com leite condensado, então a gente não bota açúcar. Quanto de leite? Aqui foi mais 2 porções de leite. Ó. Se caso isso é meio, pode mudar um pouquinho, tá? Se caso secar muito teu fogo tá muito alto, tu vê, o ideal é o grão tá cozido, mas normalmente mais 2 porções da porção de arroz de água vai estar cozido esse arroz. E importante, tá? A gente não quer ele se desmanchando, a gente quer ter textura de bolinho de arroz, de arancine, desculpa. Bom, pessoal, aqui vocês estão vendo, já tá secando o leite, tá? Ainda tem que secar um pouquinho mais, ele deu um pegãozinho no fundo, mas não tem problema, não chegou a queimar. E aí a gente adiciona para cada 500 gramas de arroz
uma lata de leite condensado. Lembrando que ele não foi nada de açúcar, tá? Então, assim, o que vai dar a doçura vai ser esse leite condensado. Bom, pessoal, então aqui como vocês estão vendo, tá? Eu já adicionei o leite condensado. Ele tem que reduzir até ele ficar seco, tá? Lembrando que, assim, não foi nada de açúcar. Foi somente o leite condensado. Mas o importante, assim, além dele estar seco, é ver se o arroz está cozido, tá? Só secar agora. Pessoal, aqui como a gente tem todo o pré-preparo feito, tá? Ele já tá cozido e vocês podem ver, ele tá seco, já bem seco. Claro que aqui ele tá na panela, mas ele tá já meio gelado, que a gente precisa desse preparo tá gelado pra gente conseguir moldar os bolinhos e rechear eles. Bom, pessoal, para fazer o bolinho é bem simples, tá? Ele com o arroz já bem frio, ele vai, como tem açúcar do leite condensado e o amido do arroz, ele vai formar um bloquinho, ele vai ficar em formato de bolinho, bem fácil de manusear, tá? Então aqui a gente pega o bolinho com a geleia de pêssego, que até caiu um pingo ali, mas não tem problema. Que a gente vai ensinar agora na próxima receita, é uma geleia super simples de fazer, que qualquer pessoa leiga em cozinha pode fazer. Aqui a geleia de pêssego, a gente recheia, tá? E aí agora é a parte mais crítica do nosso processo, a mais difícil. Fechar esse bolinho com que o recheio fique dentro, tá? Ele não pode sair, porque como ele é mais líquido, tem mais água, se ele sair para fora, na hora do óleo ele explode e aí teu bolinho vai se desmanchar. Aí vem aqui, ó, já para empanar, a gente empana somente na farinha de trigo, a gente chama de uma empanada simples, tá? E aí é só repetir esse processo com todo o nosso arroz. Bom, pessoal, então assim, agora a gente vai fazer a nossa geleia de pêssego, tá? É importante salientar que aqui a gente está usando em compota, tá? Ela já tem açúcar, ela vem numa calda, que nem diz a nossa prof, Raquel. Se for, dependendo da maturação do pêssego, tá? Se ele tiver mais docinho ou mais azedinho, pode fazer uma quantidade para uma. Uma de água, uma de açúcar para uma de pêssego. E aí tu faz a calda ali, né? Espera derreter o açúcar e mistura nessa fruta, que daí vai virar uma geleia no final. Vamos bater? Polpa, tá? Como a gente quer uma geleia mais azedinha, tá? A gente vai bater e ela, como ela já tem um pouco de açúcar da calda, a gente não vai adicionar açúcar, tá? Aqui está a nossa polpa batida. E agora é para ir para a panela para reduzir até ela formar ponto de geleia. Bom, pessoal, então a nossa polpa batida de pêssego, é muito simples essa geleia, tá? Agora é só deixar ela reduzir ao ponto, tem que ser um ponto mais grosso, tá? Porque como a gente vai rechear, se ficar muito líquido, fica muito difícil de rechear e a tendência maior é de estourar. Bom, pessoal, como vocês verem, a gente quer mostrar o ponto, tá, dessa geleia. Aqui tá reduzido em quantidade porque a gente já botou um pouco no saco de confeitar pra gente rechear os bolinhos. Aqui a nossa ideia mesmo é só mostrar para vocês o ponto, tá? Esse ponto aqui que a gente chama de geleia grossa, já pode finalizar ela, tá? Lembrando sempre que é bom não, os dois têm que estar gelados, tanto o arroz quanto a geleia tem que estar bem geladas para rechear ele. Bom, pessoal, nosso bolinho já dourado, tá? Aí o que tem que fazer agora? Com ele quente, tá? Ele não pode ser frio, passar na farinha aqui, no açúcar cristal com canela, tá? Para relembrar aquele bolinho de chufa que todo mundo remete à infância. E aí ele tá finalizado o nosso bolinho. Bom, pessoal, a gente passa então o nosso bolinho de arancine, né? Nosso arroz de origone, nossa releitura de arroz de origone na farinha, tá? Ele não vai no ovo, não vai na farinha de rosca, só na farinha de trigo mesmo. E agora é fritar eles, tá? Fritar como se fosse um bolinho normal, tá?
Bom, pessoal, então para finalizar o nosso bolinho de arroz de origone, nossa releitura, né? Vamos fazer uma decoração no empratado, vamos... Isso aí, finalizado o nosso bolinho de geleia de pêssego. Bom, então agora vamos provar o nosso bolinho de pêssego. De arroz arantini com geleia de pêssego. Bem cremosinho por dentro, docinho Na medida certa. Medida certa, geleia com acidez. Vamos dizer assim, é um doce diferente, né? É uma coisa mas que a gente quis trazer para a Rádio Pelotense, que é a nossa ideia, mostrar sempre uma inovação no meio do nosso ramo. E é um prazer que vocês estejam aqui hoje. É isso, gente. Volto contigo, Douglas.